Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, quarta-feira, 13 de março, um dia importante para o Internacional, um dia em que no Cadeira Cativa nós vamos repercutir com o Marcelo Mabilha, que está chegando, com o Vladimir Chieli, que está já na posição central do nosso cenário aqui do Cadeira Cativa, conselheiro do Grêmio, para falar sobre a derrota do Grêmio ontem. É um dos assuntos que nós vamos repercutir no programa, com o Chieli, com o Paulo Porto, técnico de futebol, que também já está aqui conosco. Mas vamos falar muito sobre o Inter, de que maneira o Internacional encara hoje o Alianza Lima. A tarefa do Inter hoje é mais difícil do que a do Grêmio ontem. O que aconteceu que o Grêmio não conseguiu o resultado que esperava contra o Libertad? Chega a preocupar a situação do Tricolor? Daqui a pouco os nossos convidados vão falar sobre isso. Também, ontem nós falávamos e muito sobre Cristiano Ronaldo neste programa. Cristiano Ronaldo que ontem prometeu que faria 3 gols e fez 3 gols para classificar a Juventus. E hoje o Messi, porque é inevitável a comparação Messi e Cristiano Ronaldo, o Messi não fez 3 gols. Ele faz 2 gols e dá 2 assistências. Tá certo, o confronto do Barcelona era um tanto quanto mais fácil do que o da Juventus, porque o Barcelona não perdeu o primeiro jogo, mas a gente pode dizer, independente de definir se um é melhor ou se outro é pior, né, Paulo? Que nós temos muita sorte em poder assistir esses dois em campo, né? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado, né? Realmente, eu acho que hoje nós temos esses dois grandes jogadores, né, do futebol mundial, que tem mantido uma média incrível. Eu acho que o grande feito desses caras é conseguir manter esse nível de atuação, né? E esse número de gols, principalmente. Evidente que eles têm equipes, né, estruturadas por trás, têm equipes bem formadas, equipes, né, vamos dizer assim, com outros conceitos, né, que não os nossos aqui do Brasil. Então, realmente, eu acho que faz muito bem para o futebol, né, a gente ter a briga desses dois jogadores, né, jogadores de ataque, né, jogadores que trabalham ali perto do gol, que fazem bastante gol. Bom, a gente está falando desses jogadores, Mabili, e o Vladimir Chieli, que está ao teu lado, conselheiro do Grêmio, estava fazendo uma brincadeira fora do ar, que eu quero ver se ele vai manter no ar. Ele disse o seguinte: esses clubes aí, falando do Barcelona, do Messi, da Juventus, do Cristiano Ronaldo, é desses aí que sai o adversário do Grêmio no final do ano. Boa noite. Boa noite, Mabili. Olha, o Grêmio, para mim, tem uma das melhores equipes da Libertadores. Infelizmente, ontem não teve uma atuação daquele nível que a gente esperava, não só da parte coletiva, mas principalmente as individualidades. O Grêmio é uma equipe que tem a melhor dupla de zaga do Brasil, sem dúvida nenhuma, Jeromel e Kahneman. Tem 2 homens de meio de campo muito acima da média, que são Maicon e Luan, e uma dupla de ataque de causar inveja a qualquer torcedor do Brasil, que são Everton e Tardelli. E aí o Grêmio perder dentro de casa, jogando mal, é isso que surpreendeu a todos nós. Mas se o Grêmio reencontrar o seu futebol e tem condições de conseguir fazer isso nos próximos 4 jogos e conseguir a classificação, o Grêmio é candidato, sim, mais uma vez a ganhar a Libertadores, mais uma vez a disputar um Mundial. O Grêmio é uma equipe que se estruturou, acho que a todos os níveis, a nível de diretoria, a nível de departamento de futebol, comissão técnica, categorias de base. Acho que o Grêmio está no caminho certo, apesar do resultado negativo de ontem. E o que assustou ontem foi a má atuação. A má atuação, ela é decorrente de um acidente? Porque pode acontecer, o jogador pode acordar num dia não e não produzir tanto quanto se imagina. Ela é decorrente de uma estratégia do Libertad que não deixou o Grêmio jogar? Ou ela é uma consequência da escalação que o Grêmio está utilizando? Que, se a gente analisar, existe o modelo do ano passado, com o Everton e o Marinho retornando um pouco na marcação, ok, existe. Mas também dá para dizer que o Grêmio está em alguns momentos jogando num 4-2-4. Chieli, boa noite. Boa noite. Boa noite, Mabilha. Boa noite, Paulo Porto. Eu não vejo toda essa preocupação por conta da perda de um jogo. Na verdade, se nós olharmos a classificação do grupo, é uma situação tranquila.
6, e os outros 2 com 1 ponto cada um. E o Tem último um jogo hoje, né? Sim, o último colocado com 0. Se hoje dá um empate, por exemplo, vai ficar apenas 1 ponto de diferença. Não vejo nenhum problema, são 4 jogos ainda para disputar, e os jogos em casa ainda. Mas o Grêmio, como joga tão em casa, da mesma forma como joga fora, também não vejo essa situação toda. Aqui tem que concordar com o Renato, né? O Renato disse ontem que existe aquele dia que a bola não vai, que a bola não entra, ela bate no poste, bota na costa do zagueiro, bate nas costas do goleiro. Aquele dia em que o jogador não se acerta, e tendo 1 ou 2 jogadores, e o Renato salientou bem ontem isso, né? Algumas peças não funcionaram. Tendo 1 ou 2 jogadores que não funcionam numa equipe, a equipe não anda, especialmente jogadores de articulação e jogadores que têm um papel importante na organização da equipe. O que nós tínhamos ontem? E o Grêmio joga assim. Nós temos 2 caras abertos na frente, que geralmente não vêm para a recomposição do meio de campo, então deixa o meio de campo aberto, e nós temos o Luan mais centralizado, flutuando ali no meio. Como o Luan não estava bem ontem, então não funcionou nem os 2 da frente e nem o Luan. Nós tivemos 3 jogadores com problema de funcionamento ali na frente. E é claro que isso faz o quê? Traz a equipe do adversário para cima e sobrecarrega o meio de campo. Sobrecarregando o meio de campo, saem passes errados, saem problemas de articulação que não existe, né? Porque aí cria-se uma situação complicada ali no meio. E o adversário, com a média de idade de 30 anos, é daqueles franco-atiradores. E todo ano a Libertadores tem um desses, né? Todo ano tem, pode ver. Algum time pequeno, franco-atirador, que vem, como o Lanús, por exemplo, acabou indo para a final em 2017. O ano passado que teve 2 grandes, e se nós não tivéssemos sido roubados em plena arena, teríamos a disputa Boca e Grêmio na final. Em 2017 o Botafogo passa pela fase preliminar, a mesma que começou o Libertad, e foi longe, caiu só contra o Grêmio. Mas ontem, ninguém tem comentado sobre isso, mas ontem acompanhando o jogo pela televisão de casa, a hora que dá o lance duvidoso no Cortez, que sai a transição, o juiz põe um apito na boca para acabar o primeiro tempo, que já tinha dado os 2 minutos. O tempo regulamentar. E ele deixa a jogada seguir, como quem pensa assim, não vai acontecer nada, e acabou dando a infelicidade de o Grêmio tomar o gol e virar no placar, e virar perdendo, que eu acho que atrapalhou um pouco os planos do Grêmio nisso, mas ninguém tem se queixado da arbitragem. Ano passado já aconteceu o que aconteceu, a gente tem visto equipes brasileiras sofrerem bastante na mão das arbitragens nos últimos anos aqui, principalmente na América do Sul, mas passou despercebido aquele lance ontem ali, que eu acho que vale 30 segundos. Vale falar, porque ali na frente pode ser que... Você acha que o juiz errou em deixar passar? Eu acho que sim. Sim, 30 segundos. Eu acho que sim. O Paulo é treinador, meu companheiro. Quantas vezes os juízes cometem esse erro, acreditando que não vai dar nada, e quantas vezes eu já vi juiz acabar o jogo no escanteio. Escanteio, o cara está fazendo uma cera, estourou, acabou, e dá aquela confusão. Então eu acho que ontem, se tratando de um jogo decisivo de Libertadores, deu tempo, ele deveria ter acabado. Vamos pegar um exemplo da aldeia. No Grenal, que o Inter ganhou 2-0 no Beira-Rio, o Inter estava com a bola no ataque, se marcasse um gol levava para os pênaltis, bateu o tempo regulamentar, o tempo de acréscimo que o juiz deu, acabou o jogo. Não interessa se está atacando. Eu acho que foi um erro que passou despercebido, porque se tinha uma expectativa muito grande da primeira vitória do Grêmio, do futebol de altíssimo nível. O Renato substituiu, errou, o fulano não foi bem, e passou despercebido esse erro de arbitragem aí, que lá na frente as equipes sul-americanas podem vir novamente a ser prejudicadas em momentos decisivos, como a gente tem sido não só dentro de campo, como também fora de campo, como foi o caso ano passado Foi o Santos que foi eliminado? O Santos foi eliminado, a Chapecoense foi eliminada no ano retrasado. Acho que a gente tem que ficar atento. Eu concordo com a Bíblia, porque é uma questão de critério, né? Quer dizer, se o tempo terminou, né, eu acho que tem que se ter um critério. O time está atacando, tudo bem, terminou o ataque, terminou. Eu já tem situações, assim, por exemplo, eu já tomei gol no terceiro escanteio, sendo que o primeiro escanteio contra a minha equipe terminou o tempo, certo? Aí deu um segundo escanteio, já tinha terminado. Aí deu o terceiro escanteio.
entendeu? Aí eu tomei o gol no terceiro, quer dizer, eu acho que isso é falta de critério, eu acho que se é 3 minutos de acréscimo, é 3 minutos de acréscimo, né? Claro que tem algumas situações que tu tem que deixar rodar e tal, vamos dizer que se tivesse no tempo regulamentar e o time estivesse atacando, tudo bem, não tinha fechado os 3 minutos de acréscimo, vamos dizer 4 minutos, aí o time saiu no ataque, tudo bem. Mas não, já tinha terminado. Aí termina o jogo. Mas eu queria falar uma outra coisa aqui em relação ao jogo do Grêmio, porque a gente fica pensando, né? Pô, como é que o Grêmio vai deixar passar uma situação dessa em casa, né? Por que aconteceu isso? Aí a gente tem que analisar tudo. Eu achei, cara, que o adversário do Grêmio fez uma excelente partida. Primeiro lugar, o Maicon, se vocês olharem direitinho ali, o Maicon era como é o cérebro do time, ele não tinha espaço para passar. Os caras trancaram ele. A hora que o Maicon pegava a bola, alguém já apertava. O Michel não. O Michel, os caras deixavam jogar. O Michel recebeu muitas bolas no grande círculo. O Maicon lá atrás pegava e botava a bola no Michel, lá no grande círculo. Mas tinha uma liberdade que o Maicon não tinha. Né? Então, estratégia dos caras. Segundo, o time dos caras posicionou e à medida em que o jogador do Grêmio que ia receber a bola, ele recebia uma pressão. Eles posicionavam e pressionavam. Eles não ficavam lá em cima dando bote, não. Eles vinham e posicionavam, né? O que é muito ruim para a equipe do Grêmio, que é uma equipe que joga e que não conseguiu jogar ontem, de passe, de movimentação, não conseguiu fazer isso. Por quê? Não conseguiu penetrar, né, Paulo? Até a posse o Grêmio ainda Por teve. quê? Porque os caras vinham, bloquearam do meio de campo pela intermediária deles. Isso. Botaram 3 linhas ali quase. Posicionavam e a hora que os jogadores, especialmente os jogadores mais importantes do Grêmio, iam receber a bola, recebiam a marcação. O Everton teve uma marcação especial, o Maicon, o Michel já não, eles já deram uma liberdade maior para ele. Né? Mas o então, Paulo, eu achei que também foi a única isso. diferença tática que eu vi, que eu achei assim, um pouco, não diria um pouco, bem diferente do Grêmio que a gente costumou ver jogar, eu acho que faltou a organização do time pelo lado direito, onde o Grêmio tinha Léo Moura e Ramiro revezando bastante. O Grêmio hoje tem o Marinho, que é de muita profundidade, né, de muita velocidade. E tem o próprio lateral direito, que eu achei que ontem estava quase de ponta. Mas uma coisa é ele jogar de ponta com o Ramiro fechando, com essa contratação que veio de fora agora, aí, o estrangeiro, o Montoya fechando e fazendo a cobertura. Mas quantas vezes ontem o Jeromel teve que sair na cobertura, inclusive no lance do gol, pela liberdade em excesso dada ao lateral direito do Grêmio. Eu achei que passou um pouco do... Chegou uma hora que estava bem evidente ali, pô, tá muito aberto, tá saindo demais. Poderia ter feito isso, desde que o homem da frente fosse um homem mais tático, com mais preenchimento de espaço. Eu acho que nesse aspecto, a única coisa que me chamou... As mudanças do Renato, eu acho que ele tem o grupo na mão pra caramba, tem uma qualidade de jogadores enorme, mas taticamente me preocupa porque, assim, o Léo é um cara que organiza muito o Grêmio pelo lado do campo. Às vezes, quando tu marca o Maicon, que tu marca o Michel, tu tem um lateral que organize o time, que acerte passe, que dê uma cadência. O Flamengo, quando foi campeão brasileiro, o Flamengo tinha Léo Moura e Juan. Lá atrás, um dos últimos títulos do Flamengo, eles organizavam muito o Flamengo pelo lado e o Flamengo tinha 2 volantes, pitbull de marcação, que se tu deixasse eles livres não saía um passe vertical. Mas tu hoje ter laterais que organizem o time pelo lado do campo é uma qualidade que fez falta para mim ontem, acho que o Léo Moura. A gente tem, por exemplo, pegando um exemplo europeu, o Real Madrid não funciona bem quando o Marcelo não está bem. E o Marcelo é um cara de organização. Quando tem um time encaixado, que é o caso do Grêmio, uma peça ou 2 não funcionando, ela mexe com toda a estrutura do time. Mas especialmente ontem, que como o Luan também não funcionou, nós tivemos essa dificuldade. O Luan aciona o Everton e o Marinho. Se não, o cara que aciona os 2 atacantes, que botam a bola lá dentro, não funciona, não vai chegar a bola neles. Olha a dificuldade de chegar a bola no Everton ontem. Aos 20 minutos do primeiro tempo é que o Everton recebeu a bola. E o Marinho vinha pegar a bola um pouco mais aqui no meio de campo, ia para frente e não voltava mais quando perdia a bola.
né? Então ficava o Everton e o Marinho lá na frente, o Luan ali, e aí sobrecarregou demais o meio, né? Especialmente isso, que é coisa que o Ramiro cobria, é coisa que até o Montoya pode fazer. O Léo jogou nessa linha da frente em determinados momentos com o Renato, né? Eu acho assim, ó, que o Grêmio com o Marinho ele muda um pouquinho, né? E ele já estava com uma estratégia já pronta, né? Com o jogador ali do lado fazendo aquele preenchimento de todo lado e não só lá na frente. E o Marinho, canhoto, ele leva a bola para dentro e dá o espaço do cara passar. Então... Sim, aí abre a lateral. Aí Paulo, abre lá atrás. A troca que me surpreendeu um pouquinho foi a saída do Maicon. Porque como o Michel estava vindo de lesão, né? Também. Mas o Maicon não estava bem, né? Mas, cara, o Maicon, Por quê? sem estar bem, joga demais. É. Hoje o Maicon, pô, é difícil tu ter um segundo volante no Brasil com um nível de acerto de passe E ele pra faz o frente. lance, Pô, eu qualidade. fui meia. Não tinha coisa melhor que tu jogar com um segundo volante que acertava passe, porque tu jogar com um volante ruim, que te entregava só a bola quadrada, pô, o Maicon dá cada passe no entre linhas para Luan, para Everton. E eu acho que quando o Renato tirou e logo em seguida o Michel se queixou de cansaço muscular, e logo em seguida o Marinho, acho que também por ali, que o segundo tempo o Grêmio ia ter que imprimir um ritmo mais forte. Eu acho que por ali também passou um pouco de azar, vou dizer, Parreira sempre dizia, né? Sorte e azar, de que a gente que trabalha, acredita em trabalho, você fica se perguntando. Mas eu acho que ontem o Grêmio deu um pouco de azar com o desgaste do Marinho e com o desgaste do Michel no segundo tempo, em que o Grêmio tinha que imprimir um ritmo. Se o Grêmio faz o primeiro gol ali, o Grêmio vira o jogo com naturalidade, como faz sempre. Acredito eu que foi aquelas fatalidades, aquele jogo único, ímpar. Como gremista, torço para que seja isso, né? Que tenha sido um tropeço e que a gente volte aí com força máxima nos próximos jogos. Mas Mabília, até falando no aspecto físico também, que tu comentou agora, a gente tem que observar o adversário também. Pô, o adversário, fisicamente, ele atropelou o Grêmio também, fisicamente, né? Era um time que marcava, que se impunha na marcação, né? Dificulta. Mas ele é um time com média de idade de 30 anos, que certamente ele vai ter um tempo de validade. Pode Se ser. ele for adiante na competição, ele vai acabar logo, logo. Pode ser, mas vamos dizer assim, ele tinha 2 jogadores já de 38, se não me engano, né? Mas está bem organizado, eu achei um bem nível de organizado. concentração altíssimo. Um é zagueiro, quer dizer... Mas a média é 30, né? A média é alta. Pode E depois- ser. A sequência do Grêmio agora é outro jogo fora e depois no retorno 2 em casa? O Grêmio agora só tem jogo na Libertadores em abril, né? Mas o próximo é em casa ou é fora? No Chile. O próximo é no Chile. Então no retorno o Grêmio joga 2 Aí partidas no em casa. retorno o né? Grêmio começa jogando com o Rosário em casa. Segunda partida joga fora, contra esse Libertad. E fecha em casa com a Universidade Católica. Essa é a sequência do Grêmio na Libertadores. Vocês falaram no aspecto físico. Domingo tem Grenal. Alguns jogadores como o Michel teve cãibra no jogo. O Marinho também saiu descontado. Vocês acham que esses jogadores têm que ser utilizados no Grenal? Porque apesar de ser Grenal, de ser um jogo importante, de ter a sua relevância, também tem um outro lado de análise. É um Grenal que vale pouco na tabela do Gauchão. Mas ganhar um Grenal depois de perder na Libertadores pode aplacar uma crise. Perder um Grenal em casa depois de perder na Libertadores pode ampliar uma crise que eu acho que não existe ainda no Grêmio. Não tem crise, né? Crise perder uma partida, não, né? Nós estamos o quê? Com uma dificuldade momentânea de tabela só. Agora... Até porque quem olhou os jogos, a primeira rodada, viu que o Grêmio é muito melhor do que o Rosário e vai confirmar em casa. Muito melhor que o E Libertad. viu que a Universidade Católica é um horror. Então não melhor tem medo que o nenhum. Libertad também. A questão do Libertad é talvez o Grêmio não consiga ser primeiro do grupo mais. O Libertad já tem 5 pontos de vantagem do Grêmio. São só mais 4 jogos. Depende todo do fôlego do Libertad, né? Depende, porque ontem, lá pelos 20, 22, 23 minutos do segundo tempo, já a gente percebeu que o Libertad deu uma puxada de mão no freio porque cansou. E coincidiu com a entrada do Jean-Pierre, que deu um show, né? Que é um jogador que está pedindo passagem já. Porque ontem ele mudou o quadro de jogo. O Grêmio daí foi simplesmente uma máquina, Mas um aí, rolo compressor.
Mas aí, Kelly, eu acho que o Libertad sentiu ontem não foi pela média de idade. Se a gente considerar que o Libertad jogou as 2 fases preliminares da Libertadores, o Libertad está jogando há 4 semanas consecutivamente, quarta e domingo. Porque nesta quarta-feira teve jogo com o Grêmio. Na quarta-feira passada teve jogo da fase de grupos, a estreia da fase de grupos. Nas 2 quartas-feiras anteriores, ele teve o segundo mata. E nas outras 2 anteriores, então são 6 semanas jogando quarta e domingo, não 4. Por isso Só que essa sequência o Libertad não vai ter mais. Porque agora para a Libertadores, por conta da Copa América, das eliminatórias e datas FIFA, não chega a ser eliminatória é só na Euro, mas tem as datas FIFA que param a Libertadores e depois ela não vai ter essa sequência de 6 semanas consecutivas, até porque não tem jogo para ter essa sequência. Né? Cara, vou te dar a minha opinião. Acho que Grenal nem de bairro dá para perder. Grenal Nem tem de que bolinha de ganhar. gude, né, Não, se Grenal não dá para perder sob hipótese alguma. Acho que o fisiologista do Grêmio com certeza vão fazer a avaliação dos atletas aí durante essa semana para dizer quem é que tem condição de jogo ou não. E o Grêmio tem que... Grenal tem que ganhar, não tem outra alternativa. Qualquer Grenal de condomínio, de prédio, de bairro, se tu perder 1 ano de gozação e tu não joga outro, que é para o cara não ter a chance Ainda de mais quando tu reverter. perde com placar Grenal, né? O que é placar Grenal? Placar Grenal é aquele de 5. Hoje os telespectadores vão fazer a vez de Colorado aqui. Tem um monte de mensagens para ti, viu, Vladimir? Normal, os meus amigos colorados gostam de... Não, mas tem muitas mensagens que são de gremistas aqui também, ó. Eu vou ler algumas aqui dos telespectadores. O Michael de Charqueadas, eu não lembro se ele é gremista ou colorado. Vamos ver se na fotinha dá pra ver. Não, a fotinha é neutra. Grêmio ontem estava desorganizado e nervoso. Salve Kahneman e Marinho, dos que saíram jogando. O Renato demorou a mexer. Abraço a todos, Michael de Charqueadas. Eu acho que ele não demorou a mexer, ele mexeu em intervalo. Só não surtiu efeito. Porque ele trocou 6 por meia dúzia, né? Quando ele mexeu e botou o Jean-Pierre, aí sim. Aí é que ele muda o jogo. Muda o jogo. O João Pimentel de Esteio, esse aqui é pra te dar pau. Normal. Falei que o Grêmio não ia ganhar. Vai ser o maior vexame, cair na primeira fase. Hoje a mídia gremista está de cabeça baixa. Já o meu Inter vai ser 2-0. Começou o chororô, perdeu na bola. Compra um lencinho sobre a história teve mais tempo de acréscimo. Mas eu acho que ele tem que esperar o resultado do jogo de hoje para falar isso, né? Não, mas ele já cravou que é 2-0. Sim, mas tem que esperar o resultado. Pode ser 2-0 invertido, né? Assim como eu vou dizer para vocês, eu li ontem mensagens no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, que excepcionalmente hoje não está transmitindo, não é por um problema nosso, é um problema do Facebook. No mundo inteiro tá fora. A Turner teve problema hoje para transmitir o jogo do esporte interativo aí do Barcelona. E eu estava acompanhando o Facebook ontem e um telespectador disse: vai ser 5-1 pro Grêmio hoje e 3-1 no Grenal. Já não foi o primeiro 5-1, né? Pode se repetir agora no domingo, né? Mas não vai pensar que vai ser fácil pro Internacional na partida de hoje. Já na primeira partida, ele pegou um time meio morto, né? Vamos combinar que aquele adversário do nosso co-irmão lá não tinha lá essas condições, né, de poder fazer frente ao time do Inter. Mas hoje a pegada é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Ontem nós também pensávamos que o Libertad fosse uma equipe um pouco mais tranquila de se poder bater, especialmente em casa. Mas da forma como jogaram ontem, me pareceu uma disputa de final de Copa do Mundo, porque jogaram a morrer, né? Provavelmente, se a equipe hoje que enfrentar o Internacional jogar dessa forma, o resultado não vai ser o que todo mundo espera. Tem um outro aspecto no jogo de ontem que a gente que está lá dentro, a gente sabe, o Mabilha principalmente que trabalha nisso, a preparação para o jogo. Quando tu não está completamente focado ou até com os medos do jogo, entendeu? O Grêmio ontem não tinha medo de perder, na verdade. Ele, pelo que a gente viu, o Grêmio, claro que sabia que era difícil, porque sabe que o jogo da Libertadores é difícil, mas estava com aquela certeza que iria ganhar. E isso aí, às vezes, te atrapalha um pouco. Mas entendeu? isso estava no vestiário ou era só na torcida?
Não, a gente vê pelo ambiente, cara. Por exemplo, Eu assim, fui ó, tranquilo pro estádio. Eu fui tranquilo. Exatamente. Tu vai com Aí aquela cravei 2 a sensação. 0. Não é aquela coisa, vamos dizer assim, que tu diz. É aquilo que está lá dentro da tua cabeça, entendeu? Porque a ideia era essa. O Grêmio não foi bem lá, empatou, mas deveria ter ganho e não jogou bem. E agora estava com o time completo, com tudo, sabe, encaminhado e sabe, com opções. Então dá aquela relaxada que tu não adianta tu dizer que não é para relaxar. Tu relaxa, pronto. Está lá no teu cérebro, está lá no subconsciente, tu não consegue dominar isso aí. E eu acho que teve isso aí também, quer dizer, um jogo em que o Grêmio estava com uma certeza de ganhar e tal, e foi surpreendido. Um debate que voltou muito para a mídia e que mobilizou muitos torcedores, e flauta de um lado, flauta do outro, foi a importância do gauchão na preparação dos clubes. Alguns dizem, não, o gauchão está enganando o bobo, o Grêmio goleou no gauchão porque os adversários são fracos. Eu ouvi alguns colegas fazendo análise sobre isso, e uma frase, ela é dita há muitos anos sobre o gauchão, e eu acho que é a que vale e que talvez não se considerou em algum momento. O gauchão não mostra o que está certo, mostra o que está errado. Se não funcionar nem no gauchão é porque não vai funcionar. Como é que vocês analisam isso? O interior enfraquecido enganou o Grêmio? Foi a questão do encaixe? Como é que vocês analisam isso? O gauchão enganou um pouco na análise que nós todos fizemos do Grêmio no início de temporada? Olha, eu acho que essa resposta ela é bem complexa. A gente que está trabalhando em clube do interior aí sabe da dificuldade que se tem para fazer futebol no interior. E é importante que a dupla Grenal, que a dupla de Minas, que os 4 grandes do Rio, que os 4 grandes de São Paulo, se eles não se atentarem a isso, se eles não ajudarem o interior a respirar, a viver futebol, esses mesmos jogadores que às vezes tu contrata do interior a preço bem mais acessível, ele vem dar conta do recado no teu clube, vai acabar. Nós temos hoje estaduais, faltam 2 rodadas para acabar o Campeonato Gaúcho e acabou o emprego para todos os jogadores. Depois vira a caravana da miséria. Mais de 300 atletas desempregados, mais de 3.000 treinadores desempregados no segundo semestre. Então nós estamos caminhando para uma situação a nível de futebol do interior muito preocupante. Os estaduais hoje Futebol são brasileiro, torneios, né? São torneios. Né? Não é só aqui no Rio Grande do Sul, é em Santa Catarina, eu que vim de lá de 2 acessos agora, é no Paraná. No Paraná, o Atlético com os reservas meteu 8 no Toledo, que foi o campeão do primeiro turno. O Atlético só joga o estadual com a equipe sub-23 há anos. Né? Nós temos aí o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca injetando um dinheiro muito alto nas equipes do interior. Aí tu quer trazer bons jogadores para cá, para fazer um enfrentamento com o Grêmio, para fazer um enfrentamento com o Inter. Tu não consegue contratar esses jogadores, porque eles ficam nos grandes centros, ficam no Rio, ficam em São Paulo. A gente liga lá, quero um meia. Aí tu oferece um valor para o cara vai ganhar 4 vezes mais em São Paulo, porque a TV dá em São Paulo 4 milhões para cada clube do interior, 3 milhões e meio no Rio de Janeiro, e tu pega um campeonato catarinense que tu tem 200 mil reais, que a Federação Catarinense dá. O Campeonato Gaúcho hoje aí deve estar dando menos de 1 milhão. Não, o Campeonato Gaúcho aqui está dando para os clubes do interior 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Mas se tu tirar todas as taxas aí, Paulo pode me corrigir aí, vai dar menos de 800 mil reais. Aí como é que tu vai conseguir trazer bons jogadores para te fazer um enfrentamento com o Grêmio e com o Inter de altíssimo nível para preparar eles para o campeonato? E não é só Grêmio e Inter. Preparar um Brasil de Pelotas para a Série B, preparar um Ipiranga de Erechim para a Série C, preparar um Juventude para a Série B. O Juventude caiu de novo. Saiu de um orçamento lá de 30 milhões por ano para 6, para 7. Está enfraquecendo o nosso futebol. Então nós temos que, nós todos que militamos no futebol, nas mais diversas áreas, a gente tem que parar para refletir, porque se a gente ficar só focando em campeonato brasileiro, só em clube grande, só Série A e Série B, a gente está elitizando o futebol de uma maneira muito complexa para o nosso interior. Os campeonatos estaduais duravam 5 meses, 6 meses, tinham 20 clubes, tu enchia todo o jogo no interior, tu enchia. Hoje, para encher um jogo no interior, Paulo... Só a dupla. É uma dupla, um clássico, é muito difícil fazer futebol no interior hoje em dia. Então, eu te diria, esses confrontos do estadual, realmente eles enganam a dupla Grenal. Porque às vezes tu joga contra jogador, com perdão aí, mas jogador que ganha um salário mínimo, cara.
que há 3 meses atrás estava desempregado, sem clube, que nos últimos 4, 5 anos trabalhou em alto nível. Quem sabe em 4, 5 anos ele conseguiu 1 ano ao todo trabalhar em alto nível de treinamento. Então o confronto que a dupla Grenal tem em determinados momentos, realmente, ele é muito fácil. E quando tu chega num brasileiro, a realidade é outra. Quando chega numa Libertadores, a realidade é outra. O nível de intensidade, capacidade dos jogadores adversários de decidir o jogo. Taticamente, às vezes tu te surpreende com uma equipe peruana, com uma equipe boliviana. Pô, esse cara está fazendo isso. O futebol no mundo inteiro está crescendo e aqui no Brasil a gente está estagnado, parado com a evolução em vários e vários setores. Mas aí eu te pergunto, Paulo, como é que o Caxias está conseguindo fazer time? Porque o time do Caxias não pode estar enganando todo mundo. O Pingo está fazendo um bom Caxias trabalho. não jogou ano passado, segundo semestre, fechou as portas, cara. Não jogou copinha. Ou seja, trabalhou 4 meses com 8 meses fechado. O Veranópolis caiu agora. Não tenho nada contra o Veranópolis, mas eu sou a favor que time que abre 4 meses e fecha 8, eu prefiro que aqueles clubes que trabalham o ano inteiro com categoria de base, que os caras dão emprego para massagista, para roupeiro, para todo mundo. Paulo sabe disso. Nós estamos sofridos aí do interior, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Eu sabe que eu fico chateado quando o pessoal fala que o Campeonato Gaúcho não prepara Grêmio e Inter, né? Então vou fazer uma pergunta para vocês. O Grêmio está jogando há 2 anos em alto nível. E aí? Ganhou tudo. É o melhor time do Brasil, joga o melhor futebol do Brasil, mas ele se preparou aqui no Campeonato Gaúcho no início do ano. Quer dizer, quando a gente tem um resultado errado, aí o culpado é o Campeonato Gaúcho que não prepara os caras. Entendeu? Tu chega no campeonato, a nossa realidade no interior. Tu chega, tu não tem nenhum jogador, certo? Nenhum jogador. Aí tu tem que contratar 30 jogadores, 25 jogadores, vamos dizer. Aí tu contrata 25 jogadores. Aí tu tem que fazer o time andar em 45 dias, certo? Tu não tem uma condição de trabalho legal para os caras, tu não tem condição de... Quando tem esses 45 dias, o Benhur Pereira, quando foi jogar a Série D com o Novo Hamburgo, ele contou aqui ontem. Ele teve a reunião num domingo, no domingo seguinte era a estreia. Ele não tinha um jogador no domingo anterior. Então... Do campeão gaúcho. Então... Aquele time que ganhou do Grêmio, inclusive. Então a gente vê muita coisa aí no interior, cara, de trabalhos muito bem feitos, como é o do Caxias esse ano. Só uma questão de ordem. Do São Luís. O Paulo, né? Do São Luís. Só uma do São Luís está fazendo um bom trabalho. Uma questão de ordem. O Kelly cometeu uma injustiça com a história do Novo Hamburgo. O Grêmio preservou jogadores na Libertadores para enfrentar o Novo Hamburgo. E não passou. Não foi contra as reservas do Grêmio. Era time misto. Então... Não. Esse cachorro não, Kelly. Então esse discurso, eu acho que esse discurso é ofensivo para nós, trabalhadores do interior do Rio Grande do Sul. Eu acho que ofende a gente, né? Porque é claro que tu não pode competir com o Grêmio Inter, que tem equipes formadas, que dão uma condição tal, que tem um contrato de 3 anos. Quer dizer, mas a gente tem visto aí enfrentamentos, dificuldades que o Grêmio Inter tem com alguns jogos no Campeonato Gaúcho, que deve servir para a formação. Agora, aquela história, quando o Inter e Grêmio não estavam bem e tal, os caras, não, porque o interior não adianta nada, e o Campeonato Gaúcho, claro. Depois, quando o Grêmio começou a ganhar e que fez um baita time, aí ninguém falou que o interior ajudou também no início. Mas esse Grêmio baita time tá se vangloriando agora que ganhou a Recopa. Do Avenida, esse sim reserva. O Avenida tava com as reservas para enfrentar o Grêmio que tomou aquela goleada. Pois é. Talvez caia por ter tomado aquela goleada. Não foi por isso não, cara. Não, eu digo, talvez pode chegar nos finalmente e definir no saldo de gols. O Avenida tem chance ainda. Não, eu sei que tem chance, mas não vai ser por causa disso. Eles tinham que tomar uma opção, eles tinham que ter uma opção, entendeu? Eles tinham que optar por alguma coisa. Optaram pelo jogo no Rio. Quer dizer, é uma situação que é difícil de tomar decisão. Eles optaram por jogar contra o Guarani com a equipe. Por jogar com o Guarani na primeira fase da Copa do Brasil. Jogaram com o Grêmio, certo. aí passaram do Guarani. Aí ganharam uma verba de televisão. 600. Ganharam 600 mil para passar de fase. E depois ganharam uma verba boa contra o Corinthians. E ganharam contra o Corinthians. Então valeu a pena, né? Mas aí assim, como as coisas são engraçadas no futebol, né?
O Maninho, obviamente, com respaldo da direção, tomou aquela decisão ousada de encarar o Grêmio preservando 5 jogadores. E nós estamos dizendo aqui que deu certo, porque ele passou contra o Guarani, aos 46 do segundo tempo. Tá, mas Uma bola entrar ou não entrar define se um planejamento foi correto ou não. Tá, e me diz uma coisa, e quanto é que seria o jogo do time titular do Avenida contra o Grêmio? É, ser 4-0 pro Grêmio. Ia tomar 4 ao invés de tomar 6. Tem que ter convicção e eu acho que nessa hora eles convicção, tiveram cara. a convicção e deu certo. Ah, O Avenida, eu tava deu. brincando com vocês que o Avenida tem chance, olha. Não dá para não dá nem pra cravar que o Veranópolis caiu, por incrível que pareça. não, o Veranópolis já tá praticamente... Não, o Veranópolis pelo- já tirou as medidas do caixão e já tá encomendado. Não, matematicamente, deixa eu ver, tá com 4... Tá com 4, Eu o já- Brasil tem 7. O Brasil, O Brasil- tem Pelotas agora. Aí vamos pensar o seguinte, ó. Vai ser legal o clássico. Olha só. Eu vou pegar aqui a próxima rodada do Gauchão, deixa eu ver se tá nos papéis. Não. Brapel e... Tem o Brapel. É possível o Brasil ganhar, assim como é possível perder. E se o Veranópolis ganha, vai a 7 e o Brasil também tem 7. O Última Veranópolis rodada. pega, se não me engano, São Luís e Ijuí, cara. A última rodada não vai ser fácil. Brasil de Pelotas. O Brasil tem um jogo complicado também na última rodada. Vamos ver. Não, o lá Brasil em joga com o próprio Veranópolis. Lá em Veranópolis. E se chegar a 7-7 o Veranópolis em casa para definir contra o Brasil quem cai e quem fica? É possível? É verdade, é verdade. Avenida, o Tem Avenida razão. nessa rodada perdeu pro Novo Hamburgo. Na próxima rodada, o Avenida Jogos, vamos buscar aqui, o Avenida enfrenta o São José em Santa Cruz. O Avenida pode ganhar, não é proibido. Assim como o Zequinha pode chegar lá e meter uma goleada, que nem o Novo Hamburgo meteu. Se o Avenida ganhar, o Avenida vai a 9 pontos conquistados. O Juventude tem um jogo difícil nessa rodada também. Se o Juventude perde, o Juventude segue com 10 e o Avenida com 9. O Juventude enfrenta o Novo Hamburgo no Vale. O Novo Hamburgo que acabou de golear o Avenida. Não é nenhum crime o Novo Hamburgo ganhar um jogo em casa. O Avenida pode chegar com 9 e o Juventude com 10. Se o Avenida ganhar, tá na primeira divisão e bota o Juventude para baixo. E aí o planejamento foi errado da Copa do Brasil? Pois é. Não, mas... E nós estamos falando de 2 clubes que seguem na Berlinda. O Aimoré tá livre, graças a Deus. Mas Juventude e Brasil de Pelotas me lembra muito o ano em que ficaram na Berlinda Ipiranga, Mas aí- Erechim e Brasil. Mas tem equipe com 11 aí. Se o Avenida Não, chegar com não. 9, a Avenida ganhando vai a 12, né? Não, o Avenida vai a 12, aí iria pro confronto com o Aimoré, só que o Aimoré tem saldo -1, a Avenida -11. O Pelotas tem quantos pontos? O Pelotas tem Tem 12 12, também. tem Chegou a saldo 12. 1, E os, Mas olha os jogos do Pelotas. Brapel e Grêmio. Brapel. É o Grêmio. É. Mas eu acho Mas que é- com 12, rodada. com 12 saldo. rodada. Mas a gente, eu acho que tem uma coisa assim que é como as equipes estão jogando, cara. Né? Como é que está o ânimo? É. Por exemplo, o Veranópolis, o ânimo não está legal, quer dizer, empatar em casa agora. Né? O próprio Avenida, eu vi o jogo do Novo Hamburgo. Né? Pô, o jogo... Em 10 minutos estava 2-1 pro Novo Hamburgo. O Fabiano fugiu um pouquinho da característica dele, né? Daquele cara bem posicionado e tal, tentou atacar, deixou espaços, era para ter tomado mais até no primeiro tempo ali. Quer dizer, então o momento das equipes, esses caras que estão muito lá embaixo, né, eu acho assim, o Avenida e Brasil e o próprio Veranópolis, eles vão ter que vencer muita coisa para poder, aquilo que eles não fizeram até agora. Eu acho que já caiu o Veranópolis e a Avenida. Não, pela bola que tá jogando, eu acho que o Veranópolis já foi também. Eu só tô dizendo que, à O luz da Brasil- matemática... O Brasil não deve cair pro bem do futebol gaúcho. Né? Eu Não podemos também ter um acho. time na Série B do brasileiro, na segunda divisão do Série estado. B do Gauchão A também. gente já tem o Ipiranga de Erechim, que está na Série C do brasileiro, e que está na segunda divisão. e Isso é ruim para nós. E aí, eu quero que vocês me ajudem a entender. Porque o Caxias está bem e nós temos isso, o Mabilha disse isso, bom, porque não jogou o segundo semestre, economizou dinheiro. Ok. Planejamento. O Veranópolis adota essa prática. Tá caindo, não conseguiu montar time. Mas aí o Paulo vai confirmar comigo. O Veranópolis está caindo esse ano, mas faz 4, 5 anos que o Veranópolis vem batendo na trave para cair. É. Porque adotou esse planejamento, né? Mas aí, eu pergunto para...
O Veranópolis tem, vamos dizer assim, aqueles 4 meses ali, ponto. O Caxias não. O Caxias vinha jogando. Caxias foi Série sazonal. B e tal. Aí foi estratégia, né, de parar, né, esse ano aí e montar uma equipe melhor, de repente, para o Gauchão, ganhar um fôlego, porque a gente olha, vamos dizer assim, como as equipes estão sendo administradas, cara. Dá para ver bem claramente. O Caxias agora a gente vê que está num bom momento, né? Então as coisas estão sendo bem feitas lá, né? O Veranópolis tem aquele lugar comum, né? Aquilo ali deu, né? Fazem aquilo, estavam fazendo bem feito até agora, mas uma hora dessa ia acontecer, né? O São Luís, por exemplo, São Luís tem um planejamento legal, embora está jogando só final de ano, a pesquisa de atletas dele é boa, o cara que está lá, o Delmar é um cara competente, um cara que, né, profissional, né, está fazendo um trabalho legal, né? Então, eu sou muito eu acho que o gerenciamento do nosso futebol é que peca muito, cara. Eu acho que o nosso interior do Rio Grande do Sul comete um pecado muito grande de, vendo tudo o que está acontecendo, diminuindo o número de clubes do campeonato, a televisão buscando a Europa, essas coisas todas, mostrando a Europa. Parece que a Europa, os times da Europa, tudo cheio de craque, cara. Os caras não erram nunca. É o que a gente vê, o que os caras dizem. Parece que lá não tem jogador ruim, é só bom, é só craque. Isso aí que eles nos vendem. E nós estamos, vamos dizer assim, o nosso futebol do interior está terminando, cara. E os caras não sentam para conversar. Por quê? Porque tem que sentar e tem que, os diretores, os clubes têm que sentar e buscar uma solução para os clubes todos. E não para cada um. Cada um quer um campeonato de um jeito. O campeonato para o X é melhor assim, para o Y é melhor assim, e o campeonato acontece do jeito que a federação quer e que a CBF quer. Eles deviam se juntar à CBF, se juntar à federação e estudarem uma maneira de recuperar, cara. Porque tá difícil, né? Nós aqui, nós profissionais, aqui, né? Cara, tá difícil a gente conseguir emprego, não tem campeonato, segundo semestre é uma droga, aí tu tem que, né, trabalhar de graça ou trabalhar sem condições e fica muita gente parada. Às vezes nem acerta que vai trabalhar de graça, mas acaba sendo de graça porque não recebe nunca. E o nosso nível técnico baixa também. Nós perdemos 6 meses. O atleta que perde 6 meses, cara, claro que ele vai estar sempre defasado em relação àquele que está jogando, né? Então... Foi o que aconteceu com a Avenida contra o Corinthians, né? Se ele mantivesse o ritmo normal de jogo, aí quando chegou aqui nos 20 minutos do segundo tempo, o time morreu, acabou. Mas aí, naquele caso, o Avenida, ele preservou contra o Grêmio para enfrentar o Guarani. Aí ele joga contra o Guarani na quarta-feira, ele joga com o São Luís, um jogo decisivo do Gauchão que ele perde no final de semana, no sábado, viaja para São Paulo para encarar o Corinthians na quarta. A Avenida não tem condições de enfrentar 2 jogos de divisão. O Guarani é Série B, o Corinthians é Série A. Não tem como enfrentar essas 2 equipes com espaçamento de uma semana. O Avenida sofreu com a definição das datas dos jogos. Se o Avenida jogasse quando jogou o Ipiranga de Erechim, que foi na quarta-feira de cinzas, talvez tivesse um pouco mais de perna. Porque aí teria 10 dias de parada antes do jogo. Mas é que, enfim, definições da CBF, tem que fechar calendário de TV e tudo mais. Por falar em calendário de TV, tá passando na TV o jogo do Cerro contra o Zamora, jogo que ganhou muita importância porque o Galo perdeu os 2 jogos na fase de grupos e o Cerro tá ganhando. Então, o grupo do Galo tem o Cerro com 6 pontos, tem o Nacional com 6 pontos, Zamora e Galo com 0 pontos. E o Galo está praticamente eliminado. Porque vamos combinar que o Zamora vai ser o saco de pancadas do grupo, né? O Galo vai conseguir 3 pontos. Eu acho que não sei 6. também o Galo. Não, mas vai conseguir 3 agora, porque depois é só na última rodada. Sim. Vai conseguir 6 pontos com o Zamora. Mas ganha 3 agora e aí Cerro e Nacional 1, ou os 2 vão estar com 7, ou um vai estar com 9 e um com 6. É uma distância para buscar o Galo, vai ter muito trabalho. E aí surgiram as críticas na imprensa.
do tirar o Thiago Largue para colocar o Levir. Porque tirou o treinador metodológico e colocou as velhas práticas. Eu e o Paulo fazemos parte de um grupo, tá lá, né, Paulo, no WhatsApp, Tô. né? Que são de todos os treinadores aí do Brasil, da sua grande maioria, e a gente discute muito isso, né? Nós não temos uma profissão, a profissão de treinador de futebol ela não tem regulamentação ainda, está em Brasília tramitando, e com certeza não vai, Vai ser, seguir tramitando. com certeza não vai ser prioridade, né? Algumas reivindicações dos treinadores, elas estão começando a surtir um pouco de efeito. Por exemplo, o Campeonato Paulista, ano passado, teve 2 trocas só de treinador e no ano retrasado só teve 4. Por quê? Porque para te trocar o treinador, aquele treinador que sai tem que dar a quitação de que recebeu tudo do clube. Como a gente sabe, né? Quando a gente sai de um clube, a gente vai lá para... Vai pro final da Vai fila. para o final da fila para receber. Então, isso... O Fossati no Inter demorou 8 anos para receber. Foi isso que nós, treinadores, propusemos para a CBF no Campeonato Brasileiro da Série A. Uma troca de treinador. Nós propusemos, né? Na última assembleia que nós tivemos. Vocês acham uma boa trocar só uma vez de técnico na Série A em 38 jogos? Cara, tem um lado positivo e negativo. O Real Madrid trocou duas vezes. O lado negativo é que essa dinâmica de troca é a que ela faz com que apareça oportunidade para os mais jovens, ou para daqui a pouco um cara do interior, porque naquele momento tu manda embora um treinador, não tem ninguém, tu não te acerta, daqui a pouco aparece uma oportunidade. Então, essa rotatividade aumenta a probabilidade que a gente tem de chance de receber uma oportunidade. Agora, para te desenvolver um trabalho dentro de um clube, tu precisa de tempo. Toda vez que a gente ganhou tudo aqui no Sul, os treinadores tiveram tempo para trabalhar, foram ouvidos, tiveram boas gestões, começando de cima, né, dos clubes. E o que a gente defende é a continuidade do trabalho, a gente defende a vinda de treinadores estrangeiros para cá, só que nós precisamos também ter o direito de trabalhar lá fora, ou seja, todos os treinadores podem trabalhar no Brasil, a licença deles vale, e a gente vai lá na CBF, paga uma fortuna pelo curso da CBF, ganha uma licença que não vale em lugar nenhum do mundo. Ou seja, a gente quer uma equiparação também profissional. Então, assim, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguirmos nos projetar no mercado de treinadores. Por quê? Porque há uma demanda muito grande e cada vez menos clube. Cada vez menos clube. Então, essa questão do Levir Coupe com o Thiago Largue é porque o Levir perdeu. Se o Levir tivesse ganho, ninguém ia falar do Largue. Né? Se ele não tivesse botando o Filipão Thiara foi lá no e ganhou depois na sequência do Roger. Se o Filipão não ganha, eu dizer, pô, tem que trazer o Roger de volta. Então, assim, esse imediatismo focado no resultado, que é péssimo. Tu tem que focar no trabalho. O time está jogando bem, tem comportamento, tem jogadores bons, o ambiente está sadio, a coisa vai. É uma brincadeira, Paulo, que fez um telespectador, mas eu vou ler porque ela é espirituosa e envolve o Grêmio. Wagner de Canoas. Ele, boa noite, Maurício. Prefiro o Renato que curte praia e chopp gelado do que esse Renato estudioso. O curso da CBF estragou ele. Ontem o Grêmio foi irreconhecível. Jogo para apagar da memória. Essa aí foi boa. Foi espirituosa do Wagner. Foi boa. Mas o Renato passou no curso, né? Foi o aluno nota 10. Nota 10. Talvez esse tenha sido o problema mesmo. Mas essa história, eu acho que a gente está buscando, né, a federação está buscando, eu acho que vai obrigar os clubes a, antes de contratar um treinador, eles fazerem uma pesquisa, eles analisarem se aquele treinador é o cara, né, para dirigir a equipe dentro daquilo que... Mas tem dirigente que não sabe se a bola é redonda ou quadrada. Então, primeiro, vai fazer com que eles escolham melhor, né, que eles estudem melhor a situação de contratar o cara. Segundo, eles vão ter que apoiar o cara. Por quê? Porque o treinador é bem assim, quando a gente está ganhando, tá todo mundo em roda, todo mundo tá legal, todo mundo te abraçando, tu é o melhor do mundo. Quando tu começa a perder, os caras se afastam de ti. Parece que tu tá com lepra. Os caras passam meio aqui e não se encostam em ti, cara. Os caras têm medo de se encostar em ti. Né? E isso aí, aos olhos dos teus jogadores, te enfraquecem, entendeu? A hora que a direção já não está muito com o treinador, o grupo de jogadores já enfraquece, sabe, o treinador. E sabe como é que é, né? O futebol é assim,
tu tá ganhando, né? Tá bem, todo mundo ganha, tal. Quando tá perdendo, né? Tem que haver um culpado, né? Tem que haver um culpado, né? O treinador fica fácil, bota tudo lá, né? Então, eu acho que nós deveríamos, eu acho que isso é muito justo, né? De que limitassem, né? O Campeonato Catarinense são 10 clubes da primeira divisão, que eu estava lá agora, acabei saindo. Teve 7 trocas de treinador já. É muita coisa. Ainda faltam 6 rodadas. Né? Aqui no Rio Grande do Sul teve pouca troca até. Mabília, os dois Aqui no Rio Grande últimos do Sul anos. trocou tivemos 3 trocas. Juventude, Veranópolis. Juventude, Veranópolis, Brasil e Avenida. E Avenida. 4 trocas. Mas esse ano está muito bom. O ano passado estava bom também. Eu acho muito justo isso, né? Os caras não trocarem num primeiro momento, né? Agora, ano passado o Benhur Pereira do Cruzeiro caiu. Começou e caiu. Foi até o fim, o Benhur Pereira. Ele iniciou o trabalho no Cruzeiro e estava no último jogo. Mas é aquela história. O treinador com esses campeonatos desse jeito, com 11 rodadas, né? Qualquer tropeço que tu fique lá perto da zona do rebaixamento, os caras já começam, né? Sabe? Dessa proposta de trocar só uma vez de técnico, eu vou fazer uma réplica que eu fiz já em tom de brincadeira, mas que eu quero depois que o Mabília e o Paulo falem. Só que antes deles falarem, eu vou chamar um vídeo do REC com o seu Wilson, lá da FAC Materiais de Construção, na inauguração da loja. E também com o Paulo Brito, tudo belezinha, viu? Tá faturando lá o REC, então. Por isso que eu não tô aqui. Não, foi segunda-feira a reinauguração da loja. A gente vai ver esse material do REC. Mas eu vou perguntar para vocês, Mabília e Paulo Porto. Se debateu no Brasil ter apenas uma troca de técnico. O Real Madrid está no 3º técnico na temporada. Se a gente considerar o espaçamento de um ano, é o 4º, porque o Zidane sai e depois volta. Então tem Zidane, depois Lopetegui, depois o Solari, agora o próprio Zidane. O que isso significa? O que isso traz de exemplo, até para a gente puxar para o caso brasileiro? De que maneira a gente pode interpretar isso? Vocês vão falar daqui a pouco, porque agora vai falar o REC na reinauguração da FAC Materiais de Construção, REC. Pessoa que ilustre presença aqui visitando o seu Wilson Vac, Paulo Brito, narrador mais laureado da televisão do Rio Grande do Sul. Se não tem essa laura, nós vamos produzir, porque com o que mais ficou tempo no ar, mais do que o Celestino Valenzuela, mais que o Rogério Amaral, mais que todos. Bom, mas está aqui o seu Wilson, vou falar do seu Wilson. Essa loja aqui é para derrubar o bigode do índio velho. O cara chega aqui e cai o queixo. Essa loja aqui é uma loja humilde, mas é acolhedora. Uma loja que ela está suprindo com a necessidade de Canoas hoje, porque Canoas precisaria o bairro dar uma avançada no mercado. Hoje o bairro Matias Velho, que é um bairro sofrido, mas a população é muito querida. Então acho que nosso bairro está de parabéns hoje por ter nós construído uma bela loja para eles. E isso aqui é construído pelas mãos deles, porque se o cliente não vem comprar aqui, não teria essa loja. Então eu quero agradecer em primeira mão ao nosso cliente, nosso parceiro, o pessoal da mídia que nos ajuda também a levar nas casas das pessoas. Hoje a mídia está comandando muitas soluções no mercado hoje. E agradecer a presença do meu amigo Brito aqui, que trabalha com nós, em parceria, e do REC, do Cadeira Cativa, meu parceiro há anos também. Então, de um modo especial aí, a Materiais de Construção FAC hoje comemora aí a reinauguração da empresa com 28 anos. E eu só tenho a agradecer. Uma loja moderna, né, Brito? Porque a gente entra aqui e enxerga tudo, né? Não precisa ficar procurando onde é que tem tal coisa. E ainda dá para dar uma voltinha com muito prazer. É verdade, uma loja colorida, bonita, limpa, né? Como é tradição já da cidade de Barros Cassal, de onde veio o nosso amigo Wilson Vac. E eu conheço a loja há mais de 15 anos, né? E a mudança é impressionante. A loja começou com o número 2745 e hoje é 2855, quer dizer, está tomando conta do bairro Matias Velho e trocando a numeração do prédio a todo momento. Uma loja sensacional, bonita, clara, iluminada, limpa, tudo de bom essa loja do FAC aqui no bairro Matias Velho. De segunda a sábado, senhor? Segunda a sábado das 8 ao meio-dia e da 1 até as 18. Vende fiado? Sábado ela fecha às 16 horas. Só vende fiado? Vendemos fiado. Para quem tem crédito, vendemos fiado. Vou fazer um rancho hoje. Vamos levar tudo, vamos levar tudo.
Então é o Fernandinho da nossa equipe técnica que está fazendo uma reforma, já sabe que pode passar lá. O seu Wilson garantiu, viu, Fernandinho? Vende até fiado. Então passa lá o pessoal na FAC Materiais de Construção, na Florianópolis, aqui em Canoas. Todo mundo conhece, 3466-6133, o telefone do Televendas no horário comercial. Nós já voltamos. Oito e 4, a Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas. Tem o rodízio de massas de fabricação própria. Uma Bíblia que está com a patroa e já pode passar lá na saída do programa. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha também galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terças a sábados. Siga a Piatto Bello nas redes sociais. Facebook é Galeteria Piatto Bello, Piatto com 2 T's, Bello com 2 L's. No Instagram, procure por @Galeteria Piatto, obviamente com 2 T's. É, Galeteria Piatto, então com 2 T's. Se fosse no Facebook, é Galeteria Piatto Bello, 2 T's no Piatto, 2 L's no Belo. Na CIA Distribuidora de Material Hidráulico você encontra tubos e conexões em cobre galvanizados, também tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica na rua Santa Catarina, ou acesse ciars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S. O telefone está na tela, o 3375-3800. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Você pode ir para as praias do Rio Grande do Sul ou Florianópolis, economizando até 60% do valor. E você já sabe o horário que você vai e o horário que você volta. Tem no site da Levebus, Paulo, uma viagem em maio para Buenos Aires. Você vai e volta a Buenos Aires de ônibus, fretamento compartilhado, saída já confirmada. Você vai pagar metade do valor que você pagaria na rodoviária. Tudo isso com a Levebus. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte viagens para diversos destinos no site levebus.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a vista para enxergar à noite? Tem também aquelas películas que com o tempo alteram as suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, você sabe, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende a instalação. 3021 2323 ou marque via WhatsApp 996833199. Insufilme, Rua Hoffman 519. Deixa eu repassar os principais destaques de hoje. Logo mais tem o Internacional em campo com o Alianza Lima. O Inter que com a vitória vai para 5 pontos de vantagem do terceiro colocado. O Inter já tem 3, com a vitória vai chegar aos 6 pontos. Rodrigo Dourado está confirmado, Patrick deve seguir na equipe. Alguns colocam como dúvida entre Pedro Lucas e Rafael Sobis. A tendência é que o Pedro Lucas inicie a partida. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker e Pedro Lucas ou Rafael Sobis. O Wellington Silva sequer foi relacionado para a partida, portanto, fora do banco de reservas. O Nonato foi adquirido em definitivo pelo Internacional. Também foram adquiridos pela direção colorada mais 25% do passe do Patrick. Então o Inter tem metade dos direitos econômicos do atleta. O Grêmio perdeu ontem para o Libertad, a primeira derrota do Grêmio, comandando ainda uma partida da Libertadores, um jogo importante da Libertadores. O Grêmio perdeu em casa, tem apenas 1 ponto em 6 disputados na Libertadores. Está a 5 pontos do Libertad, por óbvio que tem 2 vitórias. O Grêmio agora torce hoje contra o Rosário Central. Os argentinos enfrentaram a Universidade Católica às 9h30 da noite. Na verdade, para mim, o Grêmio torce por um empate. É o melhor resultado para o Grêmio, porque aí o Rosário vai a 2 pontos, ok, não vai distanciar do Grêmio,
e a Universidade Católica fica com 1 ponto. É a melhor situação pro Grêmio. A projeção do Tricolor é somar 10 pontos nos 12 que ainda estão em disputa para classificar. O Grêmio volta a campo no Clássico Grenal domingo, 7 da noite na Arena. Léo Gomes, Michel e Marinho foram reavaliados, não tiveram nada de grave, apenas desgaste, e estão à disposição. Alisson treina normalmente e pode ser relacionado. A direção do Grêmio busca um zagueiro e um meio-campista no mercado para fechar o elenco para a temporada. Depois do intervalo, eu não esqueci, o Mabílio e o Paulo Porto vão responder aquela provocação das trocas de técnico do Real Madrid. E a gente vai falar um pouco sobre o time do Inter, que entra em campo logo mais contra o Alianza Lima, se é o time ideal ou não. E o Vladimir Chieli, como participa de todas as negociações, pode nos atualizar da situação da Arena e também da situação do presidente Romildo. Ele é que tenta convencer o presidente Romildo a ficar mais 3 anos no comando do Grêmio. Já voltamos. Oito e 11. Quer responder agora, Mabília, essa situação do Real Madrid? O Paulo tem mais experiência que eu. O Paulo começa Paulo a quer tomar descascar a esse rédea? abacaxi. Real Madrid Não, trocou 3 vezes de técnico. Como é que a gente vai limitar em uma no Brasil? Na verdade, é a coisa mais simples que tem, é o resultado. O futebol é o resultado. Nada resiste ao resultado, né? Agora, para te conseguir o resultado, claro que, como eu falei ali, tu com um treinador dentro do perfil e com sustentação e com bons jogadores e não com desmanche de um time relativamente, né? Porque com a venda do Cristiano Ronaldo foi um impacto muito grande para o Real Madrid, certo? A saída dele pesa muito em função de tudo que ele representou lá. Quer dizer, é claro que essa instabilidade certamente passa por aí também, né? Mas pode ter certeza, o Real Madrid passou por essa instabilidade aí, mas não é essa aí a história do Real Madrid. A história do Real Madrid não é essa. A história do Real Madrid é de constância no trabalho, de manter o treinador. É evidente É que o Real Madrid teve uma semana ruim, né? Foram 3 jogos, 2 com o Barcelona, um numa quarta, um num domingo e depois uma quarta na Champions League. Acabou o ano para eles. Então, eu penso assim, é uma instabilidade que está acontecendo agora, mas não é uma realidade do Real Madrid, né? E o futebol prova mais uma vez, o resultado manda, cara. O resultado é tudo no futebol. Tu tem que perdeu ganhar. 2 clássicos também, né? Tomou 2 pauladas em clássico em casa. Clássico é clássico. Perdeu do jeito que perdeu na Champions em casa. É complicado, né? Mas essa situação de técnico de só trocar uma vez, não passou, ok, mas vai seguir sendo debatido isso. Isso não faria com que durante um período muito longo os técnicos ficassem como interino? Os clubes teriam mais sucesso. Está provado que sempre que se tem a continuidade, né, a tendência do trabalho ter sucesso, ela é muito maior. O que nós queremos é que a responsabilidade ela não seja toda colocada de forma simples nas nossas costas. Às vezes, quando tu faz uma montagem de um grupo, participam várias pessoas, gerente de futebol, diretor executivo, diretor não remunerado, todo mundo avalia, às vezes nós treinadores temos o menos peso na tomada de decisão daquele grupo que foi montado, daquele planejamento que foi feito, quer seja de 45 dias, de 60, de nível de amistosos, né, Paulo? De orçamento. A gente, às vezes, quando entra no campeonato, a gente fala para o nosso presidente, qual é o valor da folha de pagamento? Ah, é X, vai brigar para cair. Ah, é X, temos menos chance de cair. Orçamento, a gente tem essa noção do que o mercado vai pagar. Então, o que a gente quer, nós treinadores? A gente quer, primeiro, a regulamentação da profissão. Não existe a profissão de treinador de futebol no Brasil, né? Para que a gente tenha os nossos direitos, aposentadoria, estabilidade, enfim. Ninguém está dizendo que a gente não quer ser mandado embora. Lá tem multa. Está lá, todo funcionário pode ser mandado embora. Só que está muito fácil hoje no Brasil tu mandar o treinador embora e responsabilizar ele por tudo. Hoje tem um cargo, até o Grêmio acho que extinguiu esse cargo, que acho que ficou assim muito valorizado, que é o de diretor executivo de futebol, que o cara vai lá, contrata o preparador físico, contrata o preparador de goleiro de confiança dele. O Grêmio tem um gerente de futebol. Mudou o nome, mudou a nomenclatura e muda as funções completamente. Ele tinha com o Zanota, trouxe um gerente de futebol.
O Grêmio, no meu ponto de vista, Estou falando aqui sobre o executivo de futebol, não estou falando mal do executivo de futebol, estou falando sobre o executivo de futebol. Às vezes ele monta toda a comissão técnica, monta todo o time, só traz o treinador e o auxiliar já pensando assim, se der errado é só eu mandar embora o treinador e o auxiliar, porque a minha estrutura que eu montei está completa. E o time às vezes começa a ir mal e tu culpa o treinador só porque o time... Às vezes existem uma série de fatores para o time ir mal. O Grêmio aqui, quando perdeu 2, 3 jogadores importantíssimos em determinados momentos em competições, agora 1 ano atrás, 2 anos atrás, teve um decréscimo gritante na sua equipe, porque perdeu o Luan, perdeu... Hoje o Grêmio tem peças de reposição à altura e isso está gerando um ambiente diferente. O Grêmio hoje é um dos melhores elencos do Brasil e da América do Sul para disputar a Libertadores. Mas, Mabilha, grande mérito à administração do Grêmio, ao presidente do Grêmio, que definiu isso. O presidente do Grêmio, aliás, ele foi um cara que ele teve muita coragem quando ele assumiu o Grêmio, porque ele fez mudanças e olha que ele mandou 2 centroavantes embora ao mesmo tempo, praticamente. Ele quem recebia muito vai embora. Ele direcionou o que ele queria e foi atrás daquilo ali e deu certo, cara. Deu certo. Tem gerência. O Grêmio é um time com gerência. Por isso Paulo, participei um pouco desse início, dessa gestão que começou lá com o Dr. Fábio Koff, e é uma coisa que pouco se fala no que é o trabalho desenvolvido hoje dentro das categorias de base do Grêmio. O Grêmio mudou a sua maneira de enxergar jogador, parou de querer só jogador grande, alto, forte. Quando que a gente ia pensar que tu ia conseguir ter um Arthur jogando de volante no Grêmio, que tu ia ter um jogador que nem o Jean-Pierre com as características físicas que ele tem jogando no Grêmio, que eu ia poder botar o Luan com a 9, um cara que não cabeceia. Porque todo mundo, quando ia ver o sub-20 do Grêmio, o pessoal queria um futuro Jardel. Essa era a referência. Então, assim, o Grêmio mudou muito a sua maneira de enxergar o jogador de futebol nas suas categorias de base, e o Grêmio vem sendo nos últimos... O Grêmio hoje tem os 2 jogadores mais valorizados. Jovem, sub-23, agora o Luan está com 24, 25 anos de idade, mas o Luan e o Everton hoje, o valor de mercado que eles têm é um absurdo. Né? O Grêmio fez essa venda do TT agora e o Grêmio tem que investir na estrutura de Eldorado, o Grêmio tem que investir em centro de treinamento, porque o Grêmio já provou que é um dos maiores vendedores de jogadores do mundo, porque o Grêmio botou o Ronaldinho no Barcelona, o Grêmio botou o Arthur no Barcelona, Douglas Costa, uma infinidade de jogadores. E tem que se falar no trabalho que é feito lá, foi feito pelo Júnior Chávari, pelo Cabreira, pelo Francesco, que é difícil tu conseguir abastecer. É difícil tu abastecer um clube do tamanho do Grêmio com tanto jogador bom assim. E o Mabilha estava falando em planejamento, e você que está em casa tem que se planejar para adquirir esse conjunto que a gente vai mostrar agora. É o conjunto de panelas da Frigigold. São as panelas que não utilizam nenhuma gota de óleo, porque nada gruda na Frigigold. Você pode fazer carne, frango, peixe, tudo sem nenhuma gota de óleo. Vamos conferir algumas imagens. Começa com o leite queimando, numa panela normal e na Frigigold. Na Frigigold, você passa a espátula, tira o leite queimado com tranquilidade. Na outra, gruda, é um horror. As mulheres ficam estragando a unha, lavando. Na Frigigold não precisa, porque é fácil de limpar. Nada gruda, então você passa um papel toalha ou o lado amarelo da esponja e tá tudo certo. Você pode fazer batata frita, aquela que compra congelada do supermercado, pode fazer peixe, arroz, carne, frango, pipoca sem nada de óleo. Não é aquela história que nas letras miúdas tem, coloca uma gota de óleo para garantir a crocância. Não precisa. Nada de óleo. Você pode ter na sua casa, pagando uma prestação bem pequenininha. Você pode pedalar em 12 vezes se precisar. Se não quiser comprar o conjunto completo, não estou com limite no cartão e tal, pode comprar só a frigideira, compra a frigideira em uma panela, mas invista na sua saúde. 4003-4220 é o telefone, você liga, o pessoal da central da Frigigold vai retornar amanhã pela manhã. Você vai investir na sua saúde, na saúde das crianças da sua casa, na saúde da sua família. 4003-4220. Não quer pagar no cartão de crédito? Paga à vista e ganha um desconto melhor ainda. Ou pedala até no boleto. Fala com a turma do Luiz que vai sair negócio. 4003-4220 para você ligar e garantir a Frigigold e as panelas com tecnologia alemã que não utilizam óleo. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar mais sobre essa situação da Arena e o que ele vai nos atualizar. O que tem de novo em toda essa negociação? Se é que tem algo de novo. Já voltamos.
8h22, o Paulo Porto, eu sei que já garantiu a casa dele lá, no Paraíso, na Praia Lagoa Cortada, para onde uma bilha com certeza vai, porque olha, é um espetáculo. Confira. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Bilha, pega o telefone, manda um WhatsApp aqui, ó, para esse número que tá na tela, fala com o João Laíri, era procurador na tua época de um boleiro, hein? Fala com ele, 999-827567, código 51, e garante o teu lugar lá no Paraíso. Vocês estavam falando em sequência de trabalho de técnico e tudo mais, me expliquem o César do Maitá, tá dizendo aqui, ó, boa noite a todos. Trocaria hoje, antes do jogo, o Odair pelo Renato. O Maionese, segundo ele, fazendo referência ao Odair Helman, é muito fraco, ele não gosta do Odair e é colorado. Mas está tendo sequência e o resultado está agradando, Paulo? Cara, depois que o Odair pegou o Inter da segunda divisão e fez o campeonato brasileiro que ele fez, é porque ele tem mérito, né? Agora, a gente tem que entender também que o Odair está fazendo o primeiro trabalho num gigante, né? Um gigante. É evidente que ele, com a sequência de trabalhos, ele vai evoluir, vai cometer menos erros, né? Eu acho vai crescer bastante. Vai crescer bastante, quer dizer, eu acho que o trabalho dele está muito bom no Inter. Kelly, a musiquinha está anunciando, tens 1 minuto, o que temos de novidade nessa situação envolvendo a Arena? Está evoluindo, vai sair em breve esse acordo? Não, são coisas assim que estão andando, dá para dizer para quem está nos vendo aí que as coisas estão andando bem. Teve a decisão recente do Tribunal de Contas autorizando a negociação, que estava suspensa por medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado. Se conseguiu liberar essa situação e a questão ela envolve uma complexidade muito grande de envolvidos, porque tem empresas, bancos, tem Prefeitura de Porto Alegre, tem, enfim, muitos órgãos aí envolvidos, mas a questão é que está indo bem. Amanhã, 7 da noite, tem mais. Boa noite.